Cada vez maiores e mais sofisticados brinquedos de parques de diversões e bufês infantis não são regulamentados por lei no Brasil. E por isso, não existe fiscalização do poder público. Resultado, maiores chances de acidentes e até mortes, como foi o caso da advogada Vanessa Nespoli, que no mês de julho morreu ao cair de uma pequena montanha-russa no buffet Aquarela Kids, aqui na cidade de São Paulo. Acidentes no Play Center e em outros parques de diversões espalhados por todo o país reforçaram a necessidade de regulamentar e fiscalizar esses brinquedos. Iniciativas estão sendo criadas para prevenir tragédias. Agora é lei. Parque de diversões de todo o estado de São Paulo devem afixar na entrada do brinquedo ou atração placas informativas com dados sobre a manutenção, vistoria técnica e eventuais riscos na utilização. Este é o tema do programa de hoje, fiscalização nos parques de diversões e também nos bufês infantis. Estamos recebendo o autor da lei, o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, Fabiano Marques de Paula, superintendente do IPEM São Paulo, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, e Francisco Donatiello, presidente da ADIBRA, Associação das Empresas de Parques de Diversões no Brasil. E eu queria iniciar pelo deputado Orlando Bolsoni para entender como é que foi toda a tramitação desse projeto até virar lei e quais são as expectativas com a iniciativa. Eu tive uma experiência de 2 anos no Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, e a aviação tem uma característica que também é dos bons parques de diversão, que são a questão da prevenção. E que então, é extremamente importante você prevenir, e a aviação, tal qual os parques de diversão também, o número de acidentes é um número muito pequeno. Só que as consequências, às vezes, para a imagem do setor... A visibilidade é muito grande. Exatamente. Então, o objetivo foi no sentido de elevar o padrão daqueles parques que ainda não estão dentro de um programa que antes da lei era voluntário, certo? Porque não existia uma lei que regulamentasse, então que a lei pudesse exigir no sentido de elevar o padrão daqueles parques que ainda não se utilizavam de boas normas de procedimento. E eu acredito, e agora temos um processo novo, importante, daí a importância onde está aqui com o doutor Francisco, que é da presidente da DIBRA, e com o doutor Fabiano, que é exatamente o órgão, o IPEM, que nós esperamos contribuir, através da secretária Luísa Arruda, contribuir também na regulamentação. Essa regulamentação, nós sabemos, também é fundamental. Ainda ontem eu falava com o secretário Beraldo, então nós queremos que a regulamentação do Estado de São Paulo seja uma referência para o Brasil, transformando essa lei numa referência para todo o Brasil. E o doutor Fabiano é um ferrenho defensor. Eu vi algumas entrevistas, exatamente o senhor defendendo essa regulamentação e fiscalização. Podemos começar com a lei do deputado a vislumbrar isso? Eu acho que sim. Nós temos 2 boas iniciativas aqui, né? Essa iniciativa do deputado Orlando Bolsoni, que se transformou em lei, recentemente sancionada pelo governador Geraldo Alckmin. Eu acho que demonstra um espírito público, um comprometimento em dar uma contribuição no sentido de elevar parâmetros de segurança e de informação aos usuários de parques de diversões. E quando a gente fala de parques de diversões, os principais usuários são crianças e adolescentes, que devem ter uma atuação, que devem ter uma atenção diferenciada do agente público, né? E uma outra excelente iniciativa também aqui presente é exatamente o regulamento que foi lançado no final de março desse ano, né? Numa parceria da ABNT com a ADIBRA. Então é importante hoje aqui também a presença do doutor Donatiello, porque esse regulamento também representou um avanço muito importante no sentido de oferecer um parâmetro mais rigoroso, né, mais rígido, de segurança, de manutenção, de auditoria desses equipamentos e de parques, de modo que a gente consiga, dentro de um prazo razoável, reduzir essa incidência que infelizmente tem vitimado, muitas vezes de maneira fatal, usuários de parques e equipamentos de diversões. Agora, doutor Fabiano, como o IPEM agiria? De que forma o IPEM pode atuar nisso? A nossa sugestão, encaminhada ao Inmetro,
em abril desse ano, era que o Inmetro, no exercício do seu poder regulamentar, tornasse obrigatório, tornasse compulsório esse regulamento lançado pela Adibra com a BNT. É um bom regulamento, é um regulamento que foi fruto, como o doutor Donatello vai explicar, de anos e anos de estudos, de análises, de pesquisas com instituições muito sérias, né, com profissionais muito capacitados. Agora, o regulamento, como nós vamos observar aqui, ele é voluntário, ou seja, o equipamento de diversão, o parque que quiser aderir, poderá aderir. Se não quiser aderir, não vai sofrer nenhuma sanção por essa falta de adesão. Então, a nossa sugestão ao Inmetro, que é o órgão regulamentador de âmbito federal, era tornar o da Adibra com a BNT compulsório, né? E nós ainda temos esperança de que o Inmetro proceda à inclusão e dê prioridade nesse tema na sua agenda regulatória. Agora, nesse meio tempo, eu fiquei muito feliz em saber da iniciativa do deputado Orlando Bolsoni e mais ainda da tramitação rápida que houve do projeto de lei e agora da lei estadual sancionada pelo governador há poucos dias. É exatamente o que a gente conversava, né, doutor Francisco, antes de começar o programa. Não é uma coisa comum, é claro que existem empresários irresponsáveis, mas existem empresários responsáveis que acabam passando por fatalidades, né? Acidentes podem acontecer em qualquer lugar, mas de certa forma a sociedade nesses últimos tempos tem de certa forma temido os parques de diversões, até pelas notícias veiculadas e também pelas mortes. São casos comuns, como eu disse, mas que acontecem. Qual a importância de normatizar e como, né, tirar de circulação, vamos dizer assim, os empresários responsáveis? É um processo simples? Como é que o senhor vê isso? Não é um processo simples. Em primeiro lugar, o nosso segmento, a nossa associação, agradece muito ao deputado Orlando Bolsoni, porque ele acabou nos abrindo a oportunidade de dialogar sobre o assunto, né? De discutir um pouco o assunto. Nós sempre estivemos muito preocupados com segurança. Segurança em parque de diversões é inegociável, né? Dor de cabeça que dá para um parque de diversão, um acidente, como aconteceu com o Play Center, aí o empresário quer evitar esse tipo de realidade. Parques são ambientes extremamente seguros. Tem todo um trabalho dedicado a isso. Então, há 3 anos, procurando a ABNT, provocamos os próprios parques sérios, procuraram a ABNT via a Adibra, via a Associação Brasileira de Parques, no sentido de sensibilizá-la da necessidade da normalização. Trabalhamos esses 3 anos dentro de todos os critérios da ABNT. Agora, como é que é feito isso hoje? Não existe qualquer tipo de fiscalização? Ou seja, o parque abre, o brinquedo está lá. Tem a questão do operador também. Às vezes o erro pode não ser da máquina, mas do homem, né? Pela má utilização da máquina. Como é que fica isso? Já havia uma decisão normativa do CREA, decisão 052 de 1994, que ela obriga aos parques de diversão a terem engenheiros responsáveis que devem fiscalizar os parques a cada 6 meses ou, no caso de parques itinerantes, a cada montagem. Tá? Esses são corresponsáveis, assim como os donos de parque. Ok? Entendi. A municipalidade, o poder público, para liberar o parque, deve exigir esta documentação. Sim. A do Corpo de Bombeiros, que vai dar todos os laudos relativos atinentes à sua área, e a do engenheiro, que dará, ou dos engenheiros, eletricista, mecânico, de segurança, que darão os laudos relativos aos equipamentos. Aí sim, o poder público estará tranquilo para emitir o alvará e liberar o parque. Quer dizer, cada prefeitura faz um processo próprio. Cada prefeitura tem o seu processo de liberação de funcionamento de um parque. Eu penso que sim. O que não é o ideal. Sim. Nós precisaríamos ter um procedimento único, que é o que nós estamos sugerindo nas normas. Porque a gente... Daí a oportunidade da nossa sugestão encaminhada ao Inmetro de tornar o regulamento elaborado pela Adibra compulsório,
Porque assim você teria um parâmetro que seria aplicável para todo o Brasil. Então as prefeituras, aquelas que não tenham uma legislação apropriada, já teriam um parâmetro, já teriam um ponto de partida. E o segundo ponto de partida, que também tem que ser considerado agora, é a lei estadual de iniciativa do deputado Bolsonaro, que também já dá alguns parâmetros, né? A nossa sugestão, Ana, encaminhada ao Inmetro, era que inclusive o Inmetro pudesse colaborar, né, nesse tema, com a formação de especialistas nessa norma. Claro. O Inmetro tem um centro de capacitação muito competente, tem sistema de videoconferências em todo o país, inclusive aqui no IPEM em São Paulo também, na capital e no interior do estado. A gente poderia fazer uma jornada de capacitação, de formação de especialistas nessa norma da BNT com a DIBRA. E aí sim as prefeituras teriam também mão de obra qualificada, capacitada para fazer a verificação, a fiscalização, a auditoria desse equipamento. Porque já, doutor Francisco falou sobre a questão de engenheiros, a gente teve um caso recente de um engenheiro que não foi só um parque não, né? Ele avalizou vários parques de um mesmo grupo, né? E que aquela coisa, você contratar alguém, o dono do parque contratar um engenheiro para dar uma liberação, é claro que isso, de certa forma, há a expectativa de que o engenheiro não vá trair o seu contratante. Mas o engenheiro não pode ser contratado para dar a liberação. Ele deve ser contratado para auditar o parque e validar a perfeita condição de funcionamento do equipamento. Então, mas no caso esse engenheiro deu uma validação errada, né? Que deveria ter se você tem uma regulamentação mais rígida, você evita situações como essa. A gente está falando de engenheiro, mas tem outros casos dentro de outros órgãos públicos que também acontecem. É a questão do código de se aplicar o código de ética da profissão. Não há o que é uma questão. Talvez a inexistência de uma lei também é que favoreça. Claro. E você chamou a atenção, e é importante, no interior, todas as cidades do estado têm tem os rodeios. Na época dos rodeios, então veja, e é muito importante. E às vezes alguns dos acidentes, ou muitos dos acidentes pequenos, acabam não chegando. E por quê? Porque não tem essa prevenção e não tem essa fiscalização depois. E bem lembrou, doutor Fabiano, o seguinte, e também o doutor Francisco, aí tendo uma legislação única, padronizada, nós queremos que São Paulo seja esse exemplo, pode se formar as pessoas, tal qual hoje a questão de acessibilidade, onde já se fez cursos pelo Estado. Eu tenho certeza que a Secretaria também tem todo o interesse, a secretária Luiza Arruda. Então, uma possibilidade, sei também da própria DIBRA tem interesse, porque, veja, é do interesse. Quanto mais seguros os nossos parques, mais vai crescer o turismo, é uma questão... Não, a melhor propaganda é a boa qualidade dos serviços. Não tem questão... Eu falei, doutor Fabiano, sobre a questão dos bufês infantis. Seria o mesmo caminho? Também é o mesmo caminho, inclusive porque esse regulamento da BNT com a DIBRA, ele se aplica também aos equipamentos de diversões instalados em bufês infantis, e inclusive tem uma outra norma também elaborada, salvo engano, para os parques aquáticos. É a mesma norma. É a mesma norma. Então esse trabalho realmente é um trabalho de fôlego, né, muito profundo, por isso é que eu acho que ele precisa ter de parte dos órgãos públicos competentes um melhor aproveitamento. Agora, a gente até, o doutor Francisco não soube me responder em off aqui, por que esse aumento? O senhor tem uma justificativa porque houve um aumento nesse número de acidentes em parques de diversões? Dá para se pensar o porquê disso? Olha, Ana, talvez, supondo aqui pelo aquecimento da economia, crescimento da massa de salários, né, distribuição de riquezas, isso faz com que haja uma demanda maior por parte da população pelo lazer, né, porque o lazer não é essencial, é considerado um bem que não é essencial, primeiro, mas na medida em que você tem uma melhoria da condição de vida, isso faz com que haja oportunidade de buscar também o lazer, a cultura e outras atividades de entretenimento. Inclusive é importante também, eu acho um tema correlato aqui,
e talvez até para uma próxima oportunidade, ou quem sabe até aqui mesmo, a necessidade que haja bancos, né, sistema de informações desses acidentes de consumo, que são conceitualmente considerados acidentes de consumo. Né? O acidente de consumo pode vitimar o consumidor numa ocasião em que ele adquire um produto ou um serviço, como é o caso dos parques. Agora eu queria entender como é que a Adibra acompanha esses casos. É claro que tendo, né, dentro da sua associação, muitas vezes parques que enfrentam esses problemas, como é que é a atuação da Adibra quando acontece um caso como esse? A Adibra é uma associação. Sim. Tá? A Adibra não exerce não tem nenhum poder de fiscalização. Tá? Claro que para um parque ser aceito, a nossa diretoria se reúne e exige características e condições mínimas do parque para que ele seja associado. Quais são essas características São mínimas? Características técnicas, características de ser efetivamente uma empresa, com profissionais, com uma série de características efetivamente empresariais. Né? Então, agora não dá para a Adibra fazer essa consultoria, esta fiscalização. Nós dependemos, né, dos órgãos fiscalizadores claro, para nos ajudar nisso. Qual a contribuição que nós podíamos dar, como técnicos e especialistas no setor, fazer uma norma que norteasse o trabalho de fiscalização, né, doutor Fabiano? Acho que exatamente isso. Então, por isso é que é interessante esse trabalho que foi realizado, trabalho realmente muito profundo, muito competente, muito sério, e aí inspirado nesse trabalho a iniciativa do deputado Orlando Bolsonaro, que vem, de certo modo, preencher uma lacuna, né, um vazio que havia até aqui em São Paulo. E aquela coisa, o consumidor é leigo. Se ele tiver informação do brinquedo, olha, data da vistoria, a questão da manutenção e também dos cuidados, porque tem aquela coisa de que muita gente não sabe se pode ou não brincar naquela atração. Então isso é super importante. Fundamental. Né? A informação do consumidor. Eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco vai estar aqui com a gente também o secretário municipal de controle urbano aqui da cidade de São Paulo, Orlando Almeida. A gente volta já já. Voltamos com Agora é Lei, hoje falando sobre a questão dos parques de diversões no estado de São Paulo. Como eu disse, está agora com a gente o Dr. Orlando Almeida, secretário municipal de controle urbano da cidade de São Paulo. E a gente falava o seguinte, doutor Orlando, que pela falta de regulamentação, as prefeituras criam mecanismos próprios, têm autonomia para determinar ou não a fiscalização desses parques de diversões. Como é que atua a Prefeitura de São Paulo nessa questão e se após o advento do Aquarela Kids, houve uma maior preocupação também com relação a bufês infantis? Muito bem, eu queria inicialmente cumprimentar aquelas pessoas que vêm, e não são poucas, a TV Assembleia. Eu sou vamos dizer, dos assíduos frequentadores a verificar e assistir a TV Assembleia. Cumprimentar o nosso deputado Orlando Bolsonaro por essa iniciativa importante que traz na lei estadual, vamos dizer assim, obrigando a que todas as prefeituras da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, tomem iniciativas no sentido de proteger a população que vai buscar a sua diversão nos parques de diversão. Como todos sabem, a cidade de São Paulo é um estado com 11 milhões de habitantes. Se nós formos levar em consideração a região metropolitana, com as 39 cidades, quase 20 milhões de habitantes, de pessoas que frequentam a cidade de São Paulo, onde vêm procurar, às vezes, serviços de saúde, serviços de educação e, principalmente, as atividades de diversão, recreação, porque São Paulo mudou o seu perfil de uma cidade industrial para uma cidade de eventos. Na cidade de São Paulo nós temos mais de 80 mil eventos por ano, o que significa dizer que a Prefeitura de São Paulo, já há algum tempo, criou um departamento que é o CONTRU, é o Controle de Uso do Solo Urbano,
onde nós temos lá mais de 100 técnicos especializados entre engenheiros e arquitetos, e na qualidade de engenheiros, engenheiros químicos, mecânicos, engenheiros civis, eletricistas, enfim, pessoas especializadas a poder orientar e autorizar eventos na cidade de São Paulo. Dentre as atividades do CONTRU, que não são poucas, cuidamos dos elevadores, que são 65 mil na cidade de São Paulo, as escadas rolantes, os 2.000 postos de gasolina, também os edifícios, as questões de segurança das edificações, principalmente os edifícios comerciais, os prédios de escritórios, shopping centers, e também os chamados locais de reunião. Local de reunião pela legislação, são aqueles onde se reúnem mais de 250 pessoas e precisa, então, um alvará de funcionamento para local de reunião. E naqueles locais em que o evento é um evento fixo, ocorre ao longo dos anos, permanente, portanto, é dado um alvará que vale por um ano e renovado anualmente. Naqueles locais onde o evento é transitório, é fornecido um alvará de autorização. Tudo isso regrado pelo Código de Obras e Edificação da cidade de São Paulo, que é a Lei 11.228 de 1992. E no caso dos parques de diversões? Que é da mesma forma, parque de diversão, os parques de diversão são alvarás fornecidos pelas subprefeituras, porque são eventos transitórios. Entendi. Deixa eu só questionar uma coisa que é o que chama a atenção da gente. Quem vai à periferia de São Paulo, né, a gente tem bairros mais pobres, obviamente, né, e nota a existência desses parquinhos. O que a gente verifica, doutor Orlando, sem questionar o trabalho da prefeitura? As más condições são visíveis, né? A gente vê muitas vezes parquinhos amarrados com corda, né? Uma madeira que não faz parte daquela realidade, a coisa enferrujada. Como é que a prefeitura consegue, nesse caso, criar, vamos dizer assim, uma sensação de segurança para essa população, que é da periferia, e que tem o direito a essa diversão, mas que muitas vezes corre o risco pela má qualidade desse serviço prestado? Porque isso é comum. Eu, por ser advogado, eu digo que o direito vem depois dos fatos acontecidos. Nós tivemos recentemente esse episódio no Rio de Janeiro, onde pessoas foram arremessadas de um brinquedo. Não, fora o bondinho, mas de um brinquedo onde se via, notava, era fato notório de que estava enferrujada em condições que foram colocadas. O que acontece é que a prefeitura, ela não tem, com 700 fiscais na totalidade das 31 subprefeituras, nos 96 distritos, nos 4.500 bairros que contém a cidade de São Paulo, condição de fiscalizar todos esses eventos. Então, o que acontece? Uma legislação como essa, que o deputado Orlando criou, aliada a decreto que o prefeito Kassab recentemente editou com relação aos buffets, e com relação também aos parques de diversão, além da legislação da BNT, que recentemente foi editada, do próprio CREA, que desde 94 já tem uma resolução orientando nesse sentido, a obrigação da fiscalização se dá através dos engenheiros contratados pelas empresas, pelos produtores do evento, que então, através de laudos apropriados e o recolhimento da RT, para que as pessoas que não conhecem entendam, a RT, anotação de responsabilidade técnica, que fica lá dentro do CREA, que é o Conselho Regional de Fiscalização da Profissão dos Engenheiros e Arquitetos, daqui a pouco só engenheiros, porque arquiteto passa a ter um novo conselho proximamente. O que se dá é que fica no acervo técnico daquele engenheiro, para o bem e para o mal. Amanhã, se der um problema, está lá escrito engenheiro. Se o engenheiro quiser mostrar a sua qualificação, ele mostra o acervo técnico com tudo que fez de bom. Ficou claro, pelo que o doutor Orlando disse, que há necessidade mesmo de regulamentação. Por quê?
exatamente para você melhorar as condições, para você ter mais estrutura no atendimento dessa demanda, porque essa realidade que eu coloquei existe, não é, doutor Francis, desses parquinhos, como exemplo no Rio de Janeiro, eu tinha me esquecido desse acidente, mas que foi uma tragédia assim, anunciada, na verdade. E nesses casos, são tragédias anunciadas. Então, a estrutura é que falta para evitar que parques como esse continuem funcionando. Claro, nós temos essa preocupação e consideramos efetivamente oportunidades, essa lei do governo do Estado de São Paulo, mesmo o decreto do prefeito Kassab, que foi muito interessante também, nós consideramos oportunidades. Nós temos lutado com as nossas armas. Como é que acontece em outros países? Há essa preocupação? Existem normas de fiscalização que podem ser copiadas ou foram copiadas por vocês? Não foram copiadas. Aperfeiçoadas? Não, na verdade não. Nós temos a Adibra no Brasil. Tá? A Adibra pertence a uma associação maior chamada IAPA, que é a Associação Mundial dos Parques de Diversão Internacional. Dentro da IAPA há um comitê de segurança, do qual nós fazemos parte, tá? Segurança de parques no mundo inteiro. O segmento de parque é um segmento seguro e organizado no nível de profissionalismo. Nós temos equipamentos em parques no Brasil que tem um sistema de modem em que o fabricante na Holanda, o fabricante na Itália acompanha o desempenho do equipamento. Mas existem brinquedos fabricados aqui também, né, doutor? Também existem. E a nossa preocupação, há no Brasil os ótimos parques e os parques nem tão bons. Há os ótimos fabricantes e os fabricantes também nem tão bons. Então, também faz parte do primeiro capítulo da norma a fabricação de equipamentos. Então, o próprio operador de parque, operador de buffet, ele deve se precaver ao comprar um equipamento, que o equipamento venha acompanhado de toda a documentação técnica necessária. Se tornando lei federal, eu acho que a gente vai ter até o selinho, né, nesses equipamentos. Isso não existe hoje. É possível, né? Hoje não existe, mas é possível considerando a competência que o Inmetro tem para a regulamentação de produtos e serviços, inclusive quando há risco à saúde ou à segurança, risco potencial à saúde ou segurança do usuário. Então, quando a gente fala de um equipamento de diversão, cujo público principal, como eu dizia há pouco, é criança, adolescente, né, que precisa de atenção integral do poder público, a gente realmente já tem uma fundamentação suficiente para que o Inmetro também atue dentro dessa estratégia, como o doutor Donatiello falou há pouco, é uma estratégia de normalização. Né? E dentro dessa estratégia, o Inmetro também poderá definir alguns equipamentos que passam por um processo de avaliação da conformidade que tem como resultado final a certificação daquele produto ou daquele serviço. E a informação ao consumidor, que é isso, né? A gente já tem a série de iniciativas que podem exatamente prevenir esse tipo de acidente. Pensando na regulamentação, deputado, em quanto tempo o senhor acha que os parques vão conseguir entrar aí nessa luta? Acho que aproveitando a experiência do secretário Orlando e do Dr. Francisco e do Fabiano, acho que isso nós temos que incorporar como um processo educativo, né, secretário? É um processo constante, eu acredito nos frutos imediatos, tão logo surja a regulamentação, tão logo o governador, nós esperamos aí a secretária Elisa Arruda possam conduzir, ouvindo, conhecendo as experiências existentes, caso da Prefeitura de São Paulo, e um trabalho brilhante, que aí nesse trabalho que se fez, que a Adibra fez, se juntou duas experiências, se juntou a experiência europeia e a experiência americana. Então, é uma das legislações mais, hoje, uma das mais aperfeiçoadas do mundo. Tendo a legislação, tendo a força da lei, essa informação, ela vai, tal qual lembrou o secretário Orlando, ela vai ser conhecida de todos os municípios. A própria associação vai se preocupar. E o agente público vai se sentir também responsável para cobrar, assim como a população na utilização. Porque tem uma questão aí. Manutenção gera custo, doutor Francisco, a gente sabe. O que é mais caro, né? Você abrir o parque, ter uma manutenção ou não ter? É óbvio que é ter uma manutenção. Então,
é preciso verificar de perto exatamente, vamos dizer assim, o comportamento desses empresários. Claro. Como é que se pode fazer isso? Porque a gente está falando na teoria ainda, né? Funcionalmente, é claro, o doutor Orlando colocou uma problemática aí, pessoal, né? A estrutura de serviço. Quais são as sugestões da DIBRA para iniciar esse processo regulamentatório? Como é que é, exatamente para dar um start nisso tudo? Então, é fundamental. Como é que ela vai acontecer, né? O que prevê a norma? A norma, na verdade, ela não faz nenhuma alusão a isso. Uma norma, e qualquer norma, no caso, ela dá preceitos técnicos e comportamentais. Certo. Então, evitando condições inseguras de fabricação, de operação, de segurança e atos inseguros. Então, dá noções de treinamento para os funcionários dos parques, o que é fundamental. Fundamental. Faz parte da redundância da segurança de um equipamento, o homem sempre fará parte. Todo equipamento radical, tudo, né? Para o carro, para o avião, para o trem. Todo equipamento radical, por exemplo, tem mais de uma segurança, sempre tem uma redundância. Então tem uma trava e um cinto, sempre tem 2 ou 3 redundâncias. Mas a redundância mais importante é o homem, é o operador, né? As placas de restrição de uso são fundamentais. Elas não estão ali para causar nenhum tipo de constrangimento. Elas estão ali para evitar problemas. Então elas apresentam as restrições ergonômicas, altura mínima, Sim. altura máxima, até peso. Sim. Porque infelizmente, se o cinto de segurança ou se a trava não fechar, infelizmente a pessoa não poderá utilizar o equipamento, né? Idade também, né? Idade. E quem estipula isso é o fabricante? Ele fabricante por um estudo ergonométrico, né? Sim. E restrições médicas. Deve ser informado na entrada do equipamento restrições que dizem respeito a patologias e fobias que impeçam a utilizar determinado equipamento. Fundamental é mostrar isso ao usuário. A gente quer, sem dúvida, inserir o maior número possível de pessoas no equipamento, mas isso é importante para a segurança do empresário também. Como é que o empresário vai saber que a pessoa que vai usar o equipamento não tem uma cardiopatia? Exatamente. Né? Não tem um problema de fobia e de repente está fazendo isso para superar um trauma e pode acarretar um problema pior? Acho que para a segurança do empresário também. A gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Voltamos com Agora é Lei, hoje falando sobre parques de diversões, e a gente comentava aqui algumas coisas que são essenciais nessa questão, né? As crianças, né, que são os super-heróis, né? A gente tem casos que chamam a atenção de crianças que acham que são Homem-Aranha e acabam querendo pular o prédio, Então, acho que quanto mais cuidado você tiver, mais importante é, deputado Bolsonaro. Até rimou, porque a criança, ela é muito mais corajosa que a gente. Então, ela tem que estar segura quando ela vai praticar qualquer tipo de atividade. Nesse caso, a gente está falando de vida. Exato. O doutor Fabiano lembrou bem, aí a criança, o adolescente, ele tem uma atenção especial. Tem que ter tanto do legislador também, tanto também depois do administrador. Então, é uma atenção que a criança não tem a mesma formação, óbvio, um amadurecimento de um adulto. Então, ela tem que ter uma atenção maior ainda. Mais uma vez, eu acredito que agora, nesse momento de regulamentação, e essa é importantíssimo conseguir, e parabéns de juntar pessoas com amplo conhecimento, vivência, eu tenho certeza que nós vamos ter condição de ter uma lei que seja um exemplo para o Brasil. E que a cidade de São Paulo saia na frente, né? Por ser a maior cidade do país, eu acho que sempre tem que dar o exemplo, criando essas condições para o empresário também poder se adaptar à lei. Porque também vai ter esse período de adaptação. Em quanto tempo o senhor acha que os parques vão se acostumar a essa nova lei, doutor Francisco? Os bons parques brasileiros já estão adaptados. Já tem. Certamente já estão adaptados. Os grandes parques
tanto fixos quanto itinerantes, os grandes parques estão adaptados. Posso dizer com conhecimento de causa. Eu vi uma matéria muito interessante, dizendo, vou até aqui falar de um parque que sofreu já com isso, que é o Play Center, que existem vistorias diárias em brinquedos, que existem treinamentos tímulos dos profissionais. Por quê? Porque sempre estão chegando novidades, novas atrações. Então, como é que é feito isso periodicamente? Depende de cada brinquedo, porque a gente tem aqueles brinquedos que são absurdos, né? Aquelas coisas mais, eu vou dizer assim, mais agressivas, propriamente ditas, né? Mas a gente tem os carrossel, são diferentes as vistorias para cada tipo de brinquedo. Como é que isso é estipulado? Primeiro que trata-se de um parque excelente. Sim. Trata-se de um parque excelente. E faz parte da história do povo de São Paulo. Né, tradicional, né, quem foi namorado, né, no Play Center, né, há 30 anos. As manutenções são diárias. Não se pode liberar um brinquedo, qualquer brinquedo, em qualquer parque de diversões, sem ele ter sido ligado pela manhã, verificadas todos os componentes de segurança, travas, cintos, as proteções elétricas, as eletrônicas, devem ser todas verificadas todas as manhãs. E isso fica registrado em um livro, e esse livro deve ser guardado por no mínimo 5 anos. Tá? Pode ser um sistema informatizado, os parques grandes hoje já não tem mais um livro, né? No caso desse último acidente no Play Center, havia um relatório, então, de funcionamento daquele brinquedo? De funcionamento, de liberação. Completo. Que ajuda até na própria investigação de um acidente. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. E o pessoal que trabalha, doutor Francisco, como garantir, né, para o consumidor que esse usuário é preparado para operar aquela determinada máquina? Nós precisamos de leis que garantam, mas nos bons parques, os funcionários são treinados, são qualificados, são registrados, estão uniformizados, estão esperando respostas não padronizadas, como bem disse o deputado. Crianças, adolescentes, têm respostas não padronizadas. Inusitadas. Inusitadas. É verdade. E nós devemos estar esperando. Tá? Ou mesmo um pequeno problema de saúde, uma labirintite. Eu sou engenheiro, não sou médico, mas falando de forma... A gente falava até de uma gravidez, assim, de uma mulher, uma jovem grávida, que fala, tudo bem, eu estou grávida, mas não estou doente. Não é assim. Claro que não está doente, mas tem cuidados a serem tomados. Mas uma criança com problema, ou uma pessoa adulta, com problema de labirintite, foi num carrossel e pode sair e se desequilibrar, porque na verdade girou. Então, o profissional deve ser habilitado e deve estar preparado para essas situações. Mesmo os parques itinerantes, a prática dos bons parques itinerantes é ter uma equipe fixa e essa equipe comanda os equipamentos, é imprescindível que os comandantes sejam habilitados e treinados. E até oferecer ao pessoal da cidade onde montou a possibilidade de um trabalho temporário, devidamente registrado, mas nas filas, nas catracas, nas posições menos nobres do parque. Eu imagino em cidades menores assim, o quanto não é importante. É como um circo, né? A chegada do circo, a chegada do parque, porque essas pessoas ficam durante mais de 300 dias do ano sem qualquer tipo de diversão. Então, eu acho que... E é aquela coisa, você tem que oferecer segurança. Porque como você vai dizer para uma criança que ela não vai no parquinho que está na cidade? Independente da segurança que ele ofereça ou não. Isso é complicado. Existem dicas, doutor Fabiano, nessa questão de olhar, saber que o brinquedo pode acarretar algum tipo de risco? Tem dicas para o consumidor nessa questão ou não? Eu acho que vale muito do bom senso, né, da acuidade daquele que acompanha a criança ou adolescente no seu momento de lazer no parque ou no equipamento. Tem algo amarrado numa corda. Exatamente. Então, essa observação, essa atenção, né, com detalhes visuais, seguramente pode revelar indícios de falta de manutenções, falta de cuidados com a segurança, né? Agora, eu acho que, como o doutor Donatiello disse há pouco, a norma da ABNT também tem requisitos, salvo engano, do perfil desses operadores, né? Então, precisam ser maiores de idade, treinados, capacitados. Isso também, de certo modo, garante, né, minimamente o respeito a determinados padrões de segurança, de modo a minimizar o risco àqueles usuários. E a lei do deputado Orlando, eu acho que é muito positiva, porque ela evidencia de maneira obrigatória
essas informações para que o consumidor, né, o pai, a mãe, a própria criança, o adolescente, possa ter ali respeitado o seu direito à informação. E para a própria fiscalização, né? Quando chegar lá, ela vai saber se está fazendo ou não a vistoria, a forma está atuando nisso. Exatamente. Então é muito importante que haja essa evidência para o usuário, como prevê a lei estadual, né? Que haja informações ali das restrições etárias, de altura, de peso, das indicações daquele equipamento, haja informação também do agendamento das manutenções, quando foi a última realizada, quando será a próxima, tudo isso dentro daquele conceito que o consumidor tem direito a receber a informação adequada. Agora, com relação, o senhor falou, doutor Orlando, sobre a questão dos bufês infantis, que é uma coisa que a gente não pensava. Né? Quantas vezes eu fiz festa para minha filha, que hoje tem 14 anos, em bufês e nunca me preocupei ou com a segurança dos equipamentos, ou questionar se eles estavam a pedir um laudo, uma manutenção. Após o fato ocorrido em São Paulo, que ações o senhor falou que a Prefeitura está tomando com essa relação? Vai haver uma fiscalização mais efetiva desses bufês infantis? Eu volto a dizer que o direito vem dos fatos. Sim. E tinha que acontecer alguma coisa para se tomar uma atitude. Alguma coisa para se tomar uma providência. É evidente que esse local, infelizmente, não tinha nem a licença para funcionar, quanto mais a licença dos equipamentos. Aí foi uma bobeada de fiscalização também. Mas eu diria que é o contrário. Nesse caso, em especial, a Prefeitura interditou o local, as pessoas trabalharam com o local desinterditado, foi dado notícia à autoridade policial de que havia o desrespeito à interdição do local, e o acidente acabou acontecendo exatamente nesse período. Tanto que as pessoas vão responder. Mas ele foi interditado e funcionou durante quanto tempo ilegalmente? É que a interdição, ela, diferente do trabalho, até vou sugerir isso para os colegas, quem sabe possamos aí na cidade de São Paulo fazer uma força com relação aos parques de diversão, mas ao contrário do que fizemos em postos de gasolina na cidade de São Paulo, se tornou um exemplo para o Brasil, onde nós tínhamos 15% dos postos de combustíveis que vendiam combustível adulterado, hoje não chega a 1%, se dava com a interdição física, aqueles blocos de concreto colocados na frente dos postos. O IPEM é nosso parceiro aqui nessas tarefas, né? Assim como a ANP, que é o carro-chefe. Mas o caso do buffet, o que é normal, um bar, um restaurante, a interdição ela se dá através de um documento. Então, o cidadão recebe um documento que é fixado, inclusive, dizendo, olha, esse local está interditado. As pessoas simplesmente arrancaram o papel e continuaram funcionando. Mas, bem como foi dito aqui, quando havia um aniversário de um parente seu, de uma criança, o que se pensa de um buffet, onde as pessoas se reúnem, tem lá uma mesa com doce, com sanduíche, as pessoas sabem, ninguém vai a um buffet no sentido de usar uma montanha-russa ou aquelas cadeiras elevatórias, mas a concorrência fez com que os empresários se sofisticassem e dotassem esses locais de equipamentos extremamente sofisticados, e muitos deles importados, e que às vezes não há por parte daqueles que tomam conta, pessoal habilitado para tomar conta desse trabalho. Na verdade, viraram parquinhos de diversões com um serviço de gastronomia, vamos dizer assim, porque oferece muito mais do que isso. Né? O que o prefeito Kassab determinou e foi feito, através da Secretaria de Controle Urbano, responsável pelo CONTRU, e da Secretaria das Subprefeituras, foi organizar um decreto, que já foi editado, decreto que traz a obrigação de que aquele que tiver um buffet e tenha equipamento mecânico, ele tenha um engenheiro responsável que responda através de um laudo adequado. Esse laudo tem que ser refeito a cada 6 meses, e o alvará só é concedido se esse laudo existir, e o alvará tem que ser fixado, isso é norma geral, na entrada, em local visível, onde as pessoas possam verificar exatamente do que se trata. Ter um responsável técnico que tenha conhecimento sobre aquele assunto, não só nos bufês, mas a própria Dibra também defende isso
dentro da regulamentação dos parques de diversões. Eu acho que é uma boa dica para os pais, quando forem contratar, né, um buffet assim para uma festa infantil. Sim, pode ser diferencial. Esses documentos. Olha, eu quero dizer que infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas vou dar um minutinho para cada um dos convidados para as considerações finais e lembrar que alta nessa questão da regulamentação dos parques de diversões e também agora um trabalho iniciado pela Prefeitura de São Paulo que sirva de exemplo para outras cidades do país nessa questão da fiscalização dos buffets infantis também. Quero agradecer, doutor Francisco, o seu recado final. Queria dizer que parques são lugares mágicos. A gente, quando entra nesse segmento, não consegue mais sair. A magia, fazer uma máquina funcionar, faz um engenheiro feliz, mas ver à noite um parque funcionando, que a gente acabou de montar, com crianças, com adolescentes, com famílias se divertindo, emociona. Traz para a gente alguma coisa a mais. São lugares seguros, sim, e nós temos certeza que com a ajuda de todas as partes aqui representadas, nós teremos cada vez mais tranquilidade de permitir que nossos filhos frequentem parques de diversão. E só do jeito que o senhor fala, a gente nota aí a sua responsabilidade. O principal pagamento é o sorriso de uma criança segura num parque de diversão. Doutor Orlando, muito obrigado pelo seu recado. O recado é parabenizar aqui o deputado Orlando Bolsoni, parabenizar a Assembleia pelo interesse em divulgar uma legislação importante como essa. Dizer que os pais das crianças que vão aos parques e aos buffets, eles têm uma responsabilidade enorme em saber se aquele local está autorizado, se aquele brinquedo está em condições de ser utilizado e que sejam prestigiados os engenheiros que possam fornecer os laudos para que as pessoas tenham segurança no uso desses equipamentos. Doutor Fabiano, também seu recado final. 3 boas iniciativas, o regulamento da BNT, o decreto do prefeito Kassab e a lei do deputado Orlando Bolsoni. 2 boas propostas aqui, formar especialistas na norma, podem contar conosco. A excelente proposta do Dr. Orlando Almeida, a formação de uma força-tarefa aqui na capital, pode contar com o IPEM também, estaremos juntos. E com certeza a sociedade vai cobrar também, né? E no parque de diversão vai querer olhar, né, a data de manutenção, ver se houve vistoria e quais são os riscos na utilização daquele brinquedo. O deputado Bolsoni também o seu recado final. Fechar com o compromisso da Assembleia, compromisso das autoridades aqui presentes, de que a lei, mas o trabalho de todos nós vai contribuir decisivamente, inclusive São Paulo é a grande referência de turismo no país. Essa vai ser a nossa marca. E os parques têm um papel fundamental. São excelentes e São Paulo tem que dar o exemplo para todo o país como o maior estado da federação. Quero agradecer mais uma vez, secretário Orlando, deputado Orlando Bolsoni, doutor Fabiano, doutor Francisco. Quero agradecer a você. Não tenham medo de frequentar os bons parques de diversões que a gente tem de São Paulo. Claro que acidentes podem acontecer, mas a gente tem empresários muito responsáveis nesse setor. Agora a lei vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até lá.